Você já percebeu que os homens não se lembram das mais bonitas? Nem das mais convenientes? Na memória deles, naquele espaço silencioso, onde nem o tempo nem a lógica penetram, vivem imagens de mulheres que aparentemente nem se encaixam em nenhum padrão. Não são necessariamente aquelas cujas fotos enfeitariam capas de revistas, nem aquelas que sempre diziam sim, nem aquelas cujos jantares eram impecáveis. Eles guardam na memória aquelas que deixaram para trás não apenas uma lembrança, mas um rastro, quase uma cicatriz na alma. O que é essa qualidade indescritível? O que elas fazem que faz com que um homem, mesmo depois de anos, num momento de silêncio absoluto, de repente se lembre do rosto dela, do riso dela, do olhar dela e sinta algo se mover dentro de si? Esta não é uma pergunta retórica. É talvez um dos mistérios mais profundos na base da atração entre um homem e uma mulher. E a resposta para ela destrói tudo o que nos ensinaram. Ensinaram-nos que a chave para o coração de um homem é um conjunto de qualidades, quase uma lista de verificação que precisa ser preenchida com esmero. Ensinaram-nos que é a aparência. Durante décadas nos foi incutido que precisamos ser mais jovens, mais magras, mais vibrantes. Que pele lisa, proporções perfeitas, cabelos grossos são a moeda com a qual se pode comprar amor e lealdade. E as mulheres gastam fortunas, gastam anos, gastam sua energia vital na busca por um ideal fugidio. Mas você mesma já viu isso. As beldades mais deslumbrantes ficam sozinhas. Os homens as admiram, as desejam, mas não ficam com elas. Porque a beleza atrai o olhar, mas não é capaz de reter a alma. Ela é apenas a capa de um livro que pode estar completamente vazio por dentro. Ensinaram-nos que é a complacência, que é preciso ser conveniente, suave, compreensiva. Não discutir, não exigir, suavizar as arestas. Tornar-se um porto seguro para onde ele possa voltar depois de suas tempestades. E as mulheres aprendem a suprimir sua raiva, a esconder seus desejos, a sufocar sua própria opinião, transformando-se numa sombra, num eco de sua vida. Mas isso também é uma armadilha. Um homem pode valorizar o conforto, mas ele nunca se lembrará daquilo que não lhe ofereceu resistência. A conveniência rapidamente se torna um hábito e, em seguida, invisível. A mulher que se tornou um pano de fundo deixa de ser uma figura. Ela é lembrada por não mais tempo do que a poltrona confortável em que se sentaram ontem. Ensinaram-nos que é a maestria na cama, que a paixão, a técnica, a desinibição são o que o prenderá para sempre, que o corpo é um instrumento no qual é preciso aprender a tocar com virtuosismo para que ele nunca queira ouvir outra música. E as mulheres estudam a arte da sedução, mas muitas vezes descobrem que até a paixão mais ardente com o tempo se acalma, transformando-se em rotina. Porque o sexo, sem uma conexão profunda, é apenas um alívio temporário da tensão, não uma união de almas. É o atrito de corpos que deixa ambos vazios quando tudo termina. Um homem pode desejar um corpo, mas insubstituível, para ele se torna aquela com quem ele se conecta além do físico. Não é a aparência, não é a habilidade doméstica, não é o caráter nem o sexo em seu entendimento habitual. A busca por essas coisas é um caminho para lugar nenhum. É uma feira infinita na qual você tenta se vender, melhorando constantemente a mercadoria, enquanto outras fazem o mesmo. É o caminho para se tornar substituível, porque sempre haverá alguém mais bonita, mais jovem, mais conveniente ou mais habilidosa. Então, qual é o segredo? Por que uma mulher passa pela vida de um homem como um episódio casual, enquanto outra se torna seu destino? A resposta não está no plano do comportamento, não no que ela faz. Está em seu ser, na energia invisível que ela irradia. No que acontece em seu mundo interior, quando ela está simplesmente por perto. Carl Jung, o grande explorador da alma humana, foi um dos primeiros a entender que o que chamamos de amor à primeira vista, ou paixão fatal, é algo muito maior. Ele descreveu isso como o encontro de um homem não com uma mulher de carne e osso, mas com algo profundo dentro de si mesmo, com aquela parte de sua alma da qual ele poderia nem suspeitar da existência. E insubstituível se torna a mulher que, involuntariamente, sem saber,
desperta nele essa parte adormecida. Ela não se torna apenas o objeto de seu desejo. Ela se torna um guia para o seu próprio eu. E isso é o tal isso, que é impossível de falsificar, que é impossível de aprender em treinamentos, mas que pode ser encontrado em si mesma. E hoje nós embarcaremos nessa jornada, nas profundezas do mais perturbador e mais importante mistério da atração. Então, o que é essa qualidade que transforma uma mulher de um passatempo temporário em uma necessidade existencial? O que a torna insubstituível? A resposta é simples e ao mesmo tempo infinitamente complexa. Isso não é uma ação, mas um estado. É a capacidade da mulher de ser um espelho perfeito para a alma do homem. Deixe-me explicar. Isso não significa que ela deva refletir suas opiniões, seus desejos ou seu ego. Oh, não. Isso seria a tal complacência de que falamos. Um caminho para o esquecimento. Trata-se de um espelho de uma ordem completamente diferente. Um espelho que reflete não o seu eu superficial, mas a sua essência profunda, muitas vezes escondida dele mesmo. Para entender esse mecanismo, precisamos mergulhar em um dos conceitos mais belos e misteriosos de Carl Jung, o ensinamento sobre a ânima. Jung descobriu que dentro de cada homem, em seu inconsciente, vive uma imagem feminina, um arquétipo feminino. Ele o chamou de ânima. Não é apenas uma fantasia ou um conjunto de preferências. A ânima é a sua mulher interior, a sua alma em forma feminina. É a quintessência de toda a experiência feminina de seus ancestrais, a marca de suas primeiras relações com a mãe, o conjunto de todas as imagens femininas míticas e reais que já o tocaram. A ânima é seu guia interior, sua musa, sua noiva eterna. Ela sussurra para ele em sonhos. Ela fala com ele através de obras de arte que o emocionam. Ela lhe aparece em momentos de profunda inspiração ou desespero. Ele pode não ter consciência de sua existência, mas durante toda a sua vida, ele a procura inconscientemente no mundo exterior. Ele procura uma mulher na qual ele possa vestir a imagem de sua ânima. E aqui começa o jogo mais importante no teatro das relações. Quando um homem encontra uma mulher e sente o que chamamos de química ou raio, na verdade acontece outra coisa. Ele vê nela algo, um gesto, uma entonação, um olhar, uma energia, que coincide com a imagem de sua ânima interior. E ele projeta essa imagem ideal e divina sobre ela. Ele não se apaixona por ela, a mulher real com suas qualidades e defeitos. Ele se apaixona por sua própria alma, que ele finalmente viu do lado de fora. A maioria das relações se constrói e se desfaz justamente nesta fase. A mulher sobre a qual foi pendurada a projeção de uma deusa se depara com uma tarefa impossível. Ou ela tenta desesperadamente corresponder a esse ideal, interpretando constantemente um papel, usando uma máscara, o que inevitavelmente leva ao esgotamento e à perda de si mesma. Ou ela não suporta essa pressão e a projeção desmorona. O homem se decepciona dizendo: ela nem era quem eu pensava que fosse. E ele tem razão. Ela nunca foi. Ele segue em frente procurando uma nova tela para sua projeção. Mas a mulher insubstituível age de forma diferente. Ela intuitivamente entende esse jogo em um nível completamente diferente. O que a torna tão especial? O segredo é que ela mesma é íntegra. Ela não procura no homem sua outra metade, porque ela já encontrou todas as partes dentro de si. E é justamente essa integridade interior, essa autossuficiência que lhe dá uma força incrível. Ela não é apenas uma tela passiva para a projeção dele. Ela é um espelho vivo e vibrante. Insubstituível não se torna aquela que melhor corresponde à sua projeção, mas aquela cuja própria profundidade e força interior permitem que essa projeção ganhe vida. Ela nem tenta interpretar uma deusa. Ela mesma é tão cheia de sua própria energia divina feminina que a ânima dele, sua alma, reconhece nela uma força aparentada. É como se dois instrumentos musicais, perfeitamente afinados na mesma tonalidade, se encontrassem na mesma sala. Quando um começa a soar, o outro começa a vibrar em resposta. Ela nem interpreta um papel. Ela é a personificação viva daquela energia que ele procurava. Ela não tenta ser misteriosa. Sua profundidade é o mistério. Ela não tenta ser uma musa.
Sua integridade é a fonte de inspiração. Ela não tenta ser a alma dele. Ela está tão conectada com sua própria alma que isso desperta a dele. Ele olha para ela e vê não apenas uma mulher bonita. Ele vê nela a promessa de sua própria profundidade. Ele sente que ao lado dela, ele pode se tornar quem ele está destinado a ser. Ela não lhe dá o que ele não tem. Ela reflete para ele o que ele já tem, mas que estava enterrado sob camadas de máscaras sociais, medos e rotina. Ela olha para ele e vê não seu status, não suas conquistas, mas seu potencial, sua alma. E esse olhar, o olhar que o vê por dentro, é o que a torna absolutamente insubstituível. Ele instintivamente entende que perdê-la não é apenas se separar de uma mulher. É perder o espelho no qual ele se viu de verdade pela primeira vez. É perder o caminho para sua própria alma. Vamos mergulhar mais fundo neste processo quase alquímico. Como exatamente isso acontece? Como uma mulher se torna apenas mais um capítulo no livro da vida de um homem, enquanto outra se torna seu leitmotiv, seu tema principal, que ressoa até o fim. O mecanismo, como já entendemos, é a projeção. Mas o diabo, como sempre, está nos detalhes. Imagine um homem. Durante toda a sua vida, ele carrega dentro de si essa imagem vaga, mas poderosa, da ânima. Essa imagem é tecida de luz, da ternura da mãe, da pureza do primeiro amor, da sabedoria de uma fada dos contos, da inacessibilidade de uma deusa. Ele procura uma mulher que encarne essa luz. E quando ele encontra um objeto adequado, ele derrama sobre ela toda a força dessa projeção idealizada. O que uma mulher comum faz? Ela se depara com dois cenários destrutivos. Cenário 1. O colapso sob o peso do ideal. A mulher sente que foi colocada em um pedestal. Ela é adorada, admirada, mas no fundo ela sabe que não é esse ideal. Ela nem sempre é sábia, nem sempre é terna, nem sempre é divinamente calma. Nela há raiva, há medos, há caos, há cansaço. E ela vive em constante medo de ser desmascarada. Ela tem medo de mostrar seus lados não ideais, porque sente intuitivamente que o pedestal foi construído não para ela, mas para a projeção. E mais cedo ou mais tarde, a realidade vem à tona. Ela perde o controle, mostra fraqueza, comete um erro. A projeção racha. O homem se sente enganado. Você não é a pessoa por quem me apaixonei. E este castelo de cristal do amor se desfaz em pó. Cenário 2. A perda de si mesma na tentativa de corresponder. Esta mulher decide a todo custo se manter no pedestal. Ela começa a interpretar um papel. Ela suprime todas as suas qualidades que não se encaixam na imagem ideal. Ela sufoca sua raiva, esconde sua força, finge ser mais fraca ou mais sábia do que é. Ela se torna uma atriz no teatro de um espectador. Ela pode interpretar esse papel por muito tempo, até a vida toda. Mas o preço desse jogo é a perda de si mesma. Ela deixa de entender onde a máscara termina e seu verdadeiro rosto começa. Ela não vive sua própria vida, mas a vida da projeção. E o homem, embora não perceba, sente a falsidade. As relações se tornam insípidas, sem vida. Nelas não há autenticidade, não há desenvolvimento. Elas se transformam em um ritual bonito, mas vazio. E agora vamos ver o que a mulher insubstituível faz. Ela age de maneira completamente diferente, porque tem uma arma secreta. Jung a chamaria de animus integrado. O animus é a parte masculina interior de uma mulher. É sua capacidade para a lógica, para a estrutura, para a ação, para estabelecer limites. Na maioria das mulheres, o animus é ou suprimido, o que leva à passividade, ou se manifesta na forma de agressão descontrolada, o que leva a uma guerra eterna com os homens. Mas na mulher íntegra, o animus é integrado. Ele não luta com sua essência feminina, mas a serve. Ele lhe dá uma espinha dorsal interna, clareza e uma incrível estabilidade psicológica. E graças a essa espinha dorsal interna, ela intuitivamente faz 3 coisas que mudam tudo. Primeiro, ela suporta a projeção dele sem se destruir. Quando ele a eleva a um pedestal e começa a ver nela uma deusa, ela não se assusta nem começa a interpretar freneticamente esse papel. Ela aceita calmamente sua admiração. Sua estabilidade interna permite que ela não se funda
com a projeção dele. Ela sabe quem ela é. Ela conhece seu valor, que não depende da adoração dele. Ela permite que a projeção luminosa dele exista, mas não permite que ela a absorva. Ela é como se lhe dissesse sem palavras: sim, eu vejo que você vê luz em mim, eu aceito isso. Mas eu não sou apenas essa luz, e não tenho medo de te mostrar isso. Segundo, ela vê por trás da projeção ele mesmo. Enquanto a mulher comum é cega pela adoração e olha para o pedestal em que foi colocada, a mulher insubstituível olha através da projeção para o próprio homem. Seu ânimos integrado lhe dá clareza de visão. Ela vê não apenas a sua força, mas também a sua fraqueza. Não apenas a sua confiança, mas também os seus medos. Não apenas a sua máscara, mas também o menino que se esconde atrás dela. Ela vê as suas feridas, a sua dor, o seu potencial não realizado. E ela não o julga por isso. Ela o aceita por inteiro. Terceiro, com sua presença, ela o força a olhar para além da projeção. Este é o passo mais importante. Como ela não está interpretando um papel, sua autenticidade, sua genuinidade, começa com o tempo a transparecer através da imagem idealizada dele. Ele começa a notar nela traços que não existem em sua ânima. Seu humor terreno, sua raiva súbita, sua vulnerabilidade. E como ela não tem medo dessas suas qualidades, ele também para de temê-las. Ele começa a ver não uma deusa em um pedestal, mas uma mulher viva e real. E isso não destrói seu amor, mas ao contrário, o eleva a um nível completamente novo. Um milagre acontece. Ele começa a separar sua projeção dela. E neste momento acontece o que pode ser chamado de reconhecimento espiritual. É mais do que paixão, é mais do que desejo. O homem de repente percebe que diante dele não está apenas uma mulher, mas uma companheira de jornada, uma testemunha de sua alma. Ele sente que ao lado dela, ele pode ser absolutamente qualquer um. Forte e fraco, luminoso e sombrio. Ele sente o que Jung chamaria de retorno ao lar. Em sua alma, uma voz silenciosa, mas clara soa: aqui está ela, estou em casa. Essa conexão não se forma no nível do ego, que busca benefício ou conveniência. Ela se forma no nível do self, o centro da psique, o verdadeiro eu. E tal conexão não se rompe com o tempo. Ela apenas se fortalece. Porque o homem entende que esta mulher lhe deu o maior presente. Ela o devolveu a si mesmo. E é por isso que ela se torna não apenas amada. Ela se torna insubstituível. Tocamos no lado luminoso deste processo. A projeção da ânima ideal, o reconhecimento espiritual, a sensação de retornar para casa. Mas há outro lado, escuro, perturbador, e é ele que finalmente cimenta a conexão, tornando-a inquebrável. Essa qualidade, a capacidade da mulher de ser um espelho, a torna não apenas infinitamente atraente, mas também, em certo sentido, perigosa. Perigosa para sua vida antiga, para suas máscaras, para suas ilusões. Porque ela nem tem medo da sua sombra. O que é a sombra no entendimento de Jung? É outro arquétipo, o repositório de tudo o que a personalidade considera inaceitável, mal, vergonhoso e, portanto, reprime para o inconsciente. No homem, a sombra é sua raiva reprimida, seus medos ocultos, sua agressão irracional, sua fraqueza, sua ganância, seu caos. É tudo aquilo que ele esconde desesperadamente do mundo e, em primeiro lugar, de si mesmo, por trás da fachada de sucesso, força e controle. Todo homem carrega dentro de si esta besta, e ele tem pânico de que alguém a veja. O que acontece nas relações comuns? A mulher se depara com as manifestações de sua sombra. Mais cedo ou mais tarde, isso acontece. Ele explode de raiva, mostra fraqueza, age de forma egoísta. E aqui, novamente, dois cenários típicos. O cenário da boa menina. Ela fica horrorizada. A sombra dele destrói sua imagem idealizada de um homem forte e nobre. Ela se assusta, se ofende, o condena. Ela diz: eu não esperava isso de você. Você não deveria se comportar assim. Com isso, ela lhe dá a entender: eu amo o seu lado luminoso, mas não aceito o seu lado sombrio. Ela o força a empurrar sua sombra ainda mais para o porão do inconsciente,
a fortalecer as paredes dessa prisão. E ele entende que ao lado dela, ele nunca poderá ser verdadeiro. Ele sempre terá que estar em guarda, sempre usar uma máscara. O cenário da mulher salvadora. Esta mulher, pelo contrário, vê sua sombra e corre para curá-la. Ela se torna sua psicoterapeuta, sua mamãe. Ela tenta erradicar sua raiva, consertar suas fraquezas, assumir a responsabilidade por seu caos. Ela pensa que está fazendo uma boa ação, mas na verdade ela o priva de sua força. Ela não permite que ele mesmo encontre sua sombra e a integre. Ela trata sua sombra como uma doença que precisa ser curada. Com isso, ela também não a aceita, mas apenas tenta destruí-la. Isso cria uma dinâmica de paciente médico, mas não de homem-mulher. A mulher insubstituível age de maneira completamente diferente. Por que ela não tem medo da sombra dele? Porque ela já enfrentou a sua própria sem medo. Em seu caminho para a integridade, ela desceu aos porões de sua alma. Ela viu lá sua própria fúria, sua inveja, seu ciúme, sua preguiça, sua ganância. Ela não tentou destruí-los. Ela não se julgou por eles. Ela os reconheceu como parte de si mesma. Ela entendeu que a integridade não é uma pureza estéril, mas a unidade dos opostos, luz e escuridão. Ela integrou sua sombra, e isso lhe deu uma sabedoria e força incríveis. Portanto, quando ela vê as manifestações de sua sombra, ela não fica horrorizada nem corre para salvá-lo. Ela permanece calma. Ela simplesmente está presente. Seu olhar não diz, como você é mau. Ele não diz, coitadinho, deixe-me curá-lo. Seu olhar diz, eu vejo isso. Eu vejo sua dor, sua raiva, seu medo. E não tenho medo disso. Eu permaneço aqui. Eu vejo você por inteiro. Ela cria para ele um espaço único e sagrado. Um espaço onde, pela primeira vez na vida, ele pode tirar todas as armaduras. Onde ele pode permitir que sua besta interior saia da jaula, e essa besta não destruirá tudo ao redor, porque ela não tem medo dela. Ela não tolera sua sombra, não permite que ela a destrua ou as relações. Sua espinha dorsal interna, ânimos, permite que ela estabeleça limites claros. Ela pode dizer, eu entendo sua raiva, mas não vou permitir que você grite comigo. Ela não condena o sentimento, mas interrompe a ação destrutiva. Isso tem um efeito avassalador sobre o homem. Pela primeira vez na vida, ele se sente completamente aceito. Não apenas por sua força e sucesso, mas também por sua escuridão e imperfeição. A mulher que é capaz de suportar sua sombra, sem se destruir e sem julgar, torna-se para ele um santuário. Ela se torna a única pessoa no universo ao lado de quem ele não precisa fingir. É neste momento que o simples apego se transforma em uma dependência existencial, no melhor sentido da palavra. Ele entende que esta mulher é a chave não apenas para sua luz, ânima, mas também para sua escuridão, sombra. Ela é a única pessoa que o vê e o aceita por inteiro. Perdê-la significa ficar novamente sozinho com sua besta oculta, trancá-la novamente na jaula e viver no medo eterno de ser desmascarado. Perdê-la significa perder a única oportunidade de se tornar íntegro. E esse medo da perda, essa gratidão pela aceitação total, a torna absolutamente, incondicionalmente, para sempre insubstituível. Chegamos à essência da questão. A mulher que possui essa qualidade não é apenas uma parceira ideal. Ela não é apenas alguém com quem é bom e confortável. Pelo contrário, muitas vezes um relacionamento com ela é o teste mais difícil, mais exigente e mais transformador na vida de um homem. Ela se torna um catalisador involuntário de sua individuação. A individuação, segundo Jung, é o principal caminho da vida humana. É o processo de se tornar si mesmo, de alcançar sua integridade única, de conectar o consciente e o inconsciente. É o caminho do ego para o self, para o seu verdadeiro eu. E muitas vezes, para um homem, esse caminho começa justamente com o encontro com tal mulher. Como isso acontece? O efeito dela sobre o homem é total. Ao lado dela, ele não pode mais permanecer o mesmo. Sua própria integridade, sua autenticidade, sua capacidade de vê-lo por dentro. Tudo isso cria um campo poderoso que começa a abalar suas estruturas antigas e rígidas. O relacionamento com ela não é um porto seguro, é um desafio.
Um desafio para se tornar igual a ela, não em força exterior, mas em profundidade interior. Um desafio para finalmente se tornar a melhor versão de si mesmo. O processo dessa renovação é sutil e profundo. Ela não lhe diz o que fazer. Ela não lhe dá palestras sobre psicologia. Ela não o arrasta para treinamentos de crescimento pessoal. Deus me livre. Ela simplesmente vive sua vida, permanecendo fiel a si mesma. Mas sua mera presença, como um reagente poderoso, desencadeia nele reações químicas irreversíveis. Ele começa a se fazer perguntas que antes evitava. Quem sou eu realmente, além do meu trabalho e status social? O que eu realmente quero da vida? Por que tenho tanto medo dos meus sentimentos? Por que vivo como esperam de mim e não como minha alma quer? O ser dela se torna para ele um diapasão, pelo qual ele começa a ajustar sua própria vida. A etapa mais importante de sua transformação é a separação da projeção da ânima da mulher real. Como lembramos, ela permite que ele projete nela seu ideal, mas não se funde com ele. E com sua autenticidade, ela constantemente lhe mostra que ela é algo mais, algo diferente. E em algum momento ele começa a entender isso. Ele olha para ela e já não vê apenas a personificação de seu sonho, mas uma pessoa real. Ele vê seu cansaço, suas esquisitices, suas imperfeições. E ele percebe que a ama não por corresponder ao seu ideal, mas precisamente por essa sua autenticidade. Este é um passo gigantesco no amadurecimento psicológico de um homem. Ele como que pega sua projeção de volta para dentro de si. Ele entende que a anima é sua realidade interna e esta mulher é a externa. E que sua tarefa não é procurar uma deusa do lado de fora, mas construir um relacionamento com uma mulher real e ao mesmo tempo cultivar sua feminilidade interior, sua alma. Quando isso acontece, o nível de sua conexão muda radicalmente. O amor-projeção, que é sempre frágil e baseado na ilusão, transforma-se em amor-conexão. É um amor maduro, profundo, baseado na aceitação mútua como eles são. Ele começa a amar não o seu ideal nela, mas ela mesma, com toda a sua luz e sombra. E ele é grato a ela por tê-lo ajudado a fazer essa jornada, da ilusão à realidade. Essa conexão é sentida por ele não mais apenas como uma escolha feliz ou um forte apego. É sentida por ele como seu próprio destino. Ele olha para ela e entende que todos os eventos de sua vida o levaram a este encontro. Ele entende que o relacionamento com ela não é um objetivo, mas um caminho. Um caminho para o seu próprio self, para sua integridade. Neste ponto, ela se torna absolutamente insubstituível para ele, porque ela deixou de ser apenas uma mulher. Ela se tornou um símbolo de seu próprio crescimento espiritual. Perdê-la significa trair seu próprio caminho. Significa desistir da oportunidade de se tornar quem ele poderia se tornar. Significa adormecer novamente. E o homem que um dia despertou ao lado de tal mulher, que sentiu o gosto da vida real, da conexão autêntica, nunca mais concordará em voltar a dormir. Ele se agarrará a ela não por medo da solidão, mas por um profundo instinto de autopreservação de sua alma. Ela é sua estrela guia, e sem ela, ele corre o risco de se perder novamente na escuridão. Agora que vimos todo o poder e profundidade dessa qualidade, surge a pergunta mais importante e talvez a mais dolorosa. Por quê? Por que isso é tão raro? Por que algumas mulheres possuem intuitivamente essa força, enquanto milhões de outras belas, gentis, inteligentes, permanecem na categoria de substituíveis? A resposta é simples. Para se tornar um espelho para a alma do outro, é preciso primeiro encontrar a própria alma. E para isso, é preciso enfrentar os bloqueios internos que nos impedem de nos tornarmos íntegras. Vamos voltar nosso olhar para dentro. Paremos de olhar para ele e olhemos para você. O que te impede de irradiar essa mesma energia de autenticidade e profundidade? Jung apontaria para alguns obstáculos-chave, para as prisões internas que construímos para nós mesmos. O primeiro e principal obstáculo é a máscara, ou persona. A persona é o papel social que desempenhamos para sermos aceitas pela sociedade. Para a mulher, na maioria das vezes, é o papel da boa menina. Conveniente, amável, não conflituosa,
sempre pronta para ajudar. Essa máscara se forma desde a infância. Não se zangue, você é uma menina. Seja mais modesta. Ceda, seja mais inteligente. E nós nos fundimos tanto com essa máscara que começamos a acreditar que somos ela. Temos medo de tirá-la mesmo quando estamos sozinhas. Mas é justamente essa máscara de bondade e correção que mata na raiz a autenticidade que tanto atrai a alma masculina. Porque a autenticidade inclui todo o espectro das manifestações humanas, e não apenas a parte refinada e conveniente para os outros. O homem, ao encontrar uma mulher com uma máscara impenetrável de persona, sente inconscientemente a falsidade. Ele não consegue alcançar a alma dela porque ela mesma se isolou dela com uma parede de concreto de correção. Ele não pode ver nela um espelho para si mesmo, porque ela mesma tem medo de olhar no seu próprio espelho. O segundo obstáculo é o medo da própria sombra, diretamente ligado à persona. Para ser boa, a mulher reprime para o inconsciente tudo o que considera mal. Sua raiva, sua agressão, sua sexualidade saudável, seu egoísmo, sua força. Ela começa a ter medo dessas partes de si mesma. Ela acha que se permitir que elas se manifestem, será rejeitada, julgada, deixará de ser amada. Mas aqui reside um paradoxo cruel. Como você pode aceitar a sombra de um homem se você tem pavor da sua própria? Como você pode criar para ele um espaço seguro para que ele mostre sua escuridão se você mesma vive em eterno medo da sua? É impossível. A mulher que não aceitou sua sombra sempre irá ou julgar o homem por suas imperfeições, ou temê-las panicadamente. Ela não poderá se tornar para ele aquele santuário de que falamos. Ela será apenas mais uma juíza da qual é preciso se esconder. O terceiro obstáculo é o ânimos não integrado. Já falamos que o ânimos é a parte masculina interna da mulher, seu apoio, sua clareza, seus limites. Se o ânimos não é integrado, ele se manifesta em dois extremos. Ou ele é completamente suprimido, e então a mulher se torna passiva, dependente, incapaz de tomar decisões, sempre buscando apoio externo. Ela não consegue suportar a projeção do homem, ela se funde com ela e se perde. Ela não consegue estabelecer limites para a sombra dele, ela se permite ser destruída. Ou, ao contrário, o ânimos domina sua personalidade. Isso se manifesta na forma de agressão sem sentido. O desejo de competir eternamente com o homem, de provar sua força. Tal mulher não busca parceria, ela busca um sparring. Ela não cria um espaço para a alma dele, ela ataca constantemente o ego dele. Em ambos os casos, ela não pode se tornar aquele espelho estável e claro. Ela é ou muito frágil ou muito distorcida. E finalmente o quarto, o mais traiçoeiro obstáculo, é a profunda necessidade de ser necessária. Esta é a principal armadilha. A mulher teme que, se tornar íntegra, autossuficiente, se encontrar apoio dentro de si mesma, ela não será mais necessária para o homem. Afinal, durante séculos nos ensinaram que o valor feminino está em sua utilidade. Ser uma musa, uma assistente, um ombro amigo, uma cuidadora. E temos medo de perder esse papel, porque nos parece que não temos outro. Mas a verdade é que o homem não procura uma função, ele procura uma energia. Ele não precisa de uma mulher função, ele precisa de uma mulher universo. E enquanto você se apega ao desejo de ser necessária, você atrairá apenas os homens que querem te usar. Aqueles que precisam da sua função e não da sua alma. Ao se tornar íntegra e autossuficiente, você realmente deixará de ser necessária. Para homens fracos. Mas você se tornará absolutamente necessária, como o ar, para um homem forte, maduro, que busca uma igual. Aquele que não procura uma serva, mas uma rainha para seu reino. O caminho para se tornar insubstituível passa por uma honestidade interna implacável. Ele exige que vejamos essas correntes. A persona, o medo da sombra, o ânimos distorcido, a necessidade de ser necessária, e encontremos em nós a coragem para rompê-las. Então, chegamos ao ponto principal. É possível aprender isso? É possível cultivar em si essa qualidade, essa energia que torna uma mulher insubstituível? A resposta é sim e não.
Não, se você pensa que é um conjunto de técnicas que podem ser dominadas em um treinamento de 3 dias. Se você está procurando 10 regras para se tornar uma mulher imã, você está condenada ao fracasso. Isso será apenas a criação de uma nova máscara, mais astuta, mas não uma mudança na essência. Mas a resposta é sim. Sim, se você entende que não é um treinamento, mas um caminho. Um caminho profundo, pessoal, às vezes doloroso, mas infinitamente gratificante de trabalho interior. Não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona para a vida toda. Não é algo que você faz para conseguir um homem. É o que você faz para se encontrar. E o homem é apenas um bônus maravilhoso que vem quando você se torna quem você está destinada a ser. Este caminho não tem um mapa claro, mas tem direções, passos estados que precisam ser percorridos. Primeiro passo estado: o encontro com a própria sombra. Esta é a etapa mais difícil e mais importante. Pare de se dividir em má e boa. Pare de se julgar por seus sentimentos errados. Permita-se ver sua raiva, sua inveja, sua preguiça, seu ciúme, seus medos. Não para ceder a eles, mas para reconhecer sua existência. Comece a manter um diário onde você descreverá honestamente seus sentimentos sombrios, sem julgamento. Pergunte a si mesma: o que minha raiva está tentando me dizer? Quais dos meus limites foram violados? O que minha inveja diz? Qual desejo eu não me permito? A sombra não é um inimigo, é guardiã de uma enorme energia e sabedoria. Sua raiva é a energia para proteger seus limites. Sua inveja é um indicador de seus verdadeiros desejos. Ao reconhecer sua sombra, você retira dela sua força destrutiva e a transforma em sua aliada. Você para de ter medo da escuridão, e este é o primeiro passo para se tornar luz para o outro. Segundo passo estado: a integração do ânimos. Pare de procurar apoio, estrutura e soluções do lado de fora. Comece a cultivá-los dentro de si. A integração do ânimos não significa se tornar um homem de saia. Significa desenvolver em si qualidades que são tradicionalmente consideradas masculinas, mas que na verdade são universais. Aprenda a tomar decisões por conta própria, mesmo nas pequenas coisas. Comece com a pergunta: o que eu realmente quero? E siga essa resposta. Aprenda a dizer não ao que não te serve, sem sentimento de culpa. Não, não é agressão, é a demarcação de seus limites. Comece a gerenciar suas finanças, a planejar seus objetivos, a assumir a responsabilidade por suas palavras e ações. Torne-se um apoio para si mesma. Quando você sentir esse apoio interno, essa espinha dorsal de aço por dentro, você deixará de se agarrar a um homem como a uma boia de salvação. Você poderá ficar ao lado dele e não pendurada nele. E é essa firmeza que lhe permitirá se tornar para ele aquele espelho claro e estável. Terceiro passo estado: o cultivo do silêncio interior. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por informações, opiniões alheias, vidas alheias. Desaprendemos a estar em silêncio. Temos medo de ficar a sós conosco, porque não sabemos o que encontraremos lá. Mas é no silêncio que a alma fala. Comece a praticar a solidão. Não como um castigo, mas como um ritual sagrado. Reserve para si pelo menos 15, 20 minutos por dia, quando nada nem ninguém a distrairá. Nem telefone, nem livro, nem música. Apenas seja. Observe seus pensamentos, sem se apegar a eles. Ouça seus sentimentos. Faça perguntas ao seu eu interior e espere por respostas. As respostas podem não vir imediatamente. Elas podem vir na forma de imagens, insights intuitivos, sonhos. Pare de procurar a confirmação do seu valor do lado de fora, em curtidas, em elogios, na atenção masculina. Comece a procurá-la por dentro. O silêncio interior é o solo no qual a autossuficiência cresce. Quando você se sente bem sozinha, para de usar outra pessoa como analgésico para a solidão. O resultado deste caminho não é apenas um conjunto de novas habilidades. É uma transformação total do seu ser. Isso leva a um estado de plenitude interior e integridade. Você deixa de ser uma metade que procura desesperadamente a outra.
você se torna um universo autossuficiente e completo. E paradoxalmente é justamente essa energia de integridade, essa autossuficiência, que a torna um imã incrível. Você não precisa mais dele, e por isso ele começa a precisar desesperadamente de você. Você se torna insubstituível, porque a única coisa que você procurava era a si mesma. Vamos voltar ao início. Aquela pergunta silenciosa que talvez te trouxe até aqui. Por que os homens não se lembram das mais bonitas nem das mais convenientes? Agora você sabe a resposta. Eles se lembram daquelas que ousaram ser verdadeiras. O homem não se lembra daquela que agradava ao seu ego, mas daquela que falava com sua alma. Ele não se lembra daquela que tentava corresponder às suas fantasias, mas daquela que, com seu ser autêntico, destruiu suas ilusões e lhe mostrou o caminho para a realidade. Ele se lembra daquela cuja presença o fazia sentir não apenas confortável, mas mais vivo, mais real. Tal mulher se torna insubstituível, porque ela para de participar da feira das vaidades. Ela sai da corrida pelo título de melhor mulher. Ela vira as costas para essa luta sem sentido e mergulha fundo em sua própria jornada para a integridade. Ela não tenta mais ser insubstituível para ele. Ela se esforça para se tornar insubstituível para si mesma. E aqui acontece o maior paradoxo do universo. Ao se tornar inteira, autossuficiente, ao encontrar apoio dentro de si, ela de repente descobre que se tornou o espelho perfeito para a alma dele. Tornando-se tudo para si mesma, ela se torna tudo para ele. Ela não é mais apenas uma parceira, não é apenas esposa ou amante. Ela se torna sua estrela guia, seu destino. Não porque está escrito nos céus, mas porque ela ilumina para ele o caminho para a sua própria alma. E ele entende que só pode caminhar por esse caminho ao lado dela. Se esta mensagem ressoou em você, se ao ouvir estas palavras, você sentiu não apenas interesse, mas um profundo reconhecimento interior. Se você sentiu aquele chamado silencioso, mas insistente, para sua própria integridade, para seu verdadeiro eu, saiba que sua jornada já começou. Não apague essa faísca. Compartilhe este vídeo com aquela mulher, aquela amiga, que você sente que precisa ouvir isso. Deixe um comentário, conte qual pensamento te tocou mais e inscreva-se para continuar esta jornada rumo ao seu interior junto conosco. Porque isso não é apenas um vídeo, não é apenas informação, é um convite. Um convite para parar de procurar o amor e começar a se tornar o amor. Um convite para finalmente se tornar insubstituível, não para ele, mas para si mesma. E então todo o resto se ajeitará.